Graça e paz, meus queridos irmãos, nesse encontro regional da família em Porto União e adjacências. Gostaria de saudar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo, iniciando pelo pastor local, pastor Davi Pavione, dedicado servo de Deus nessa cidade e nessa região, junto com sua amada e dedicada ministra da palavra, a irmã Fernanda. Gostaria de, nesse instante, nessa oportunidade, lhes apresentar o representante da Conferência Batista do Sétimo Dia Brasileira, estará agindo em nome do presidente, é o pastor Patrick Padilha, nosso diretor departamental Lar e Família. E esse encontro regional é um encontro tido como encontro das famílias. Que Deus os abençoe grandiosamente, que todos saiam daí desse evento muito melhores do que quando nele adentraram. Eu quero começar deixando um texto da Palavra Santa. E está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Eu vou ler apenas 3 versos, versos 13, 14 e 15. Leio. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O texto é por demais conhecido, mas o Congresso é da Família e essa palavra é uma exortação aos filhos. Mas eu digo que é uma exortação também aos pais, porque os pais também são filhos. Está correto? Bom, eu queria fazer uma perguntinha rápida, minhas palavras serão rápidas e por isso as ponderações também serão aceleradas. A pergunta para reflexão é: jovens, vocês, desportistas, já tentaram nadar contra a correnteza? Pais, vocês já tentaram mergulhar nadando num rio contra a correnteza? Ou na praia, mergulhou nadando contrariamente ao fluxo, ao movimento das ondas? Eu já. E acredito que vocês também já. Quando mergulharam, já se depararam com uma situação de terem mergulhado num lugar e deram braceada achando que estavam na mesma posição e quando se deram conta estavam muito à frente porque a correnteza lhes levou ou porque a onda lhes levou bem à frente, bem distante do lugar onde mergulharam originalmente? Jovens e pais, eu vos digo que, às vezes, essas correntes, seja do rio, seja do mar, são tão sutis que a gente vai sendo deslocado gradativamente sem se aperceber disso. E quando se dá conta, constata que já se desviou bastante de onde estava minutos atrás. Em outras situações, as correntes são fortes e intensas e aparecem de repente e como que nos arrastam. E nesses casos, a gente chega a se assustar. Eu quero te convidar, jovem, te convidar, pai, mãe,
a olhar para o mundo ao seu redor. O mundo, o vento sopra numa direção. Há correntes de águas bem sutis que vão nos tirando do lugar sem que nos apercebamos. E há algumas correntes fortes, violentas, assustadoras. Sejam as correntes violentas, aterradoras, sejam as correntes suaves, aparentemente inofensivas, sejam quais forem, vocês e eu precisamos nos apegar à palavra de Deus nesse desafio que acabei de ler da primeira epístola de Pedro, de sermos sóbrios, de sermos vigilantes, de revestirmos o nosso entendimento com a sabedoria do alto na busca de uma vida santa. Eu gostaria de dizer para vocês, para os pais especialmente, agora eu me dirijo, pastor Davi, pastor diretor do evento, pastor Patrick, pastor representante da conferência, que os pais, agora me dirijo aos pais, que os pais devem ser como águia. Eu li que a águia protege, cuida muito, se empenha muito em proteger os seus filhotes, protegê-los dos predadores. E já começa o ponto de partida dessa proteção. A águia não faz o ninho em lugar baixo, em lugar facilmente alcançável. Eles fazem na maior altura de um penhasco, num lugar íngreme e de dificílimo acesso aos predadores, para que os seus filhotes lá estejam abrigados, estejam albergados, estejam protegidos de qualquer ataque malévolo, ataque inimigo. Pois é, pais, eu repito, estou me dirigindo a vocês agora. Mas, quando chega o momento do filhote da águia sair do ninho, ele precisa sair. E alguns deles não tomam a iniciativa sozinhos. E aí entra o Deus Criador que colocou de forma instintiva nesse ser animal esse senso de proteção conjugado com o da responsabilidade, com a autodeterminação, com o preparo para agora sozinho enfrentar as intempéries da vida. Como assim, pastor? Vocês me perguntam. E eu já respondo, como assim? Ora, a leitura que fiz diz que a águia começa quando o filhote já deu o tempo para ele sair do ninho, já cresceram as penas nele, nas asas, já está formado, mas ele ainda não ousou sair do ninho para alçar seu primeiro voo. O que a águia, mamãe, papai, faz? Começa com o bico a arrancar as penugens que forram e deixam estofado o ninho. Vão tirando todas aquelas penugens. Ficam só os espinhos e galhos de gravetos com o qual o ninho é formado. E aquilo, se o filhote continua só em cima daquilo, ele se espeta, fica desconfortável, ele se arranha. A águia, mamãe ou águia papai, faz isso para que o filhote em desconforto saia do ninho.
Pois é, mas e se ainda assim ele não sair? Olhem, escutem de novo o que é a providência divina, o instinto colocado por Deus. Foi Deus que fez assim, nós cremos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, está escrito no Evangelho. Pois vejam só, se com tudo isso o filhote não se anima a sair do ninho, sabem o que a mamãe ou o papai águia fazem? Com as suas enormes garras, pegam o filhote nas garras, alçam voo com ele preso nas garras e soltam ele no ar. Aí vocês pensam agora, nossa, que malvadeza! Agora o filhote vai se arrebentar no chão. A mamãe águia ou o papai águia, que praticaram esse ato, voam acompanhando a queda do filhote. E lá pelas tantas, o filhote se anima a sacudir as asas. Não é? Ele tem condições psicomotoras e ele e sai planando, sai voando. A pergunta é: e se ele não bater as asas? Se ele não abrir, ele vai se arrebentar no chão? Resposta: não. O papai águia ou a mamãe águia estão acompanhando e com as mesmas garras pegam ele e trazem de volta para o ninho. E depois fazem o mesmo procedimento, até que ele se anime a bater as asas e saia voando. Oh, pais queridos que me ouviram agora, isso deve passar algumas lições para vocês e para mim. Deus deu a ti e a mim responsabilidade sobre os nossos filhos. Mas dentre as muitas responsabilidades, nós temos aquela de preparar os nossos filhos para enfrentar o mundo. Preparar os nossos filhos para mergulhar e nadar contra a corrente, contra a correnteza. Nós temos a obrigação de preparar os nossos filhos para viver vida santa. E então, papai Batista do sétimo dia, mamãe Batista do sétimo dia, como tem sido o ministério maternal, o ministério paternal que Deus te tem confiado? Lembre das palavras de Pedro. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E Pedro encerra dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A minha oração é que vocês tenham um congresso da família muito abençoado. Prestem atenção nas mensagens, prestem atenção no convívio, no relacionamento com os irmãos. Façam desse encontro um encontro como se fosse o último antes de Jesus voltar. Se vocês tiverem isso em mente, que depois desse encontro haverá o arrebatamento, haverá o retorno ao lar dos salvos, então vocês procurarão ter um relacionamento o mais sagrado, o mais santo uns com os outros. Fujam de tudo aquilo que gere discórdia, dissensão. Lembrem, o papel da igreja é a proclamação do Evangelho da Graça. As outras matérias, deixe com as autoridades. Cumpramos o ministério confiado à igreja, que é retirar, resgatar homens e mulheres das trevas para a maravilhosa luz da salvação. Deus vos abençoe, graça e paz.